Já te disse que agora namoro com uma modelo da Victoria's Secret. Não. Como é que isso aconteceu? Eu levei-a até ao café perto do aeroporto e disse: Estás a ver aquele avião? É um C-130. Eu sou piloto do C-150. Olá, comandantes, eu hoje estou muito contente porque nós já temos o certificado que nos permite voar aviões como o Kodiak, que são os Single Engine Turboprop. Eu fiz ontem o meu exame para ter a certificação e digamos que correu muito bem. Então, correu bem ou quê? Você está reprovado. Olha, eu acho que o senhor deixou cair esta nota de 100 aqui no chão. Parabéns. Aqui está o seu certificado. Por isso, o plano para hoje é voar pela primeira vez no Kodiak da Travolta Airlines, mas antes eu queria vos mostrar como é que está a empresa. Vamos entrar. Aqui está a contabilidade da nossa empresa. Eu disse-vos que tinha um plano e as coisas estão muito melhor. Agora, nós temos neste momento no banco 116 mil euros e isto é dinheiro de trabalhos de carga que está a trazer a Nani, que é a piloto que nós contratámos no episódio passado. E por falar nisso, eu acho que ela está agora na folga. Eu se calhar vou-lhe telefonar só para ver como é que as coisas estão a correr aqui na Travolta Airlines. Estou? Estou? Olá, Nani, estou a incomodar? Não. Estava só a gravar um vídeo para o TikTok. Eu liguei só para saber como é que está a correr o trabalho aqui na Travolta Airlines. Está a correr bem. Eu nunca tinha trabalhado com um Comanche, mas estou a gostar. Ótimo! Se precisares de alguma coisa, seja o que for, é só dizer, eu faço o que for preciso. Bem, eu precisava de um aumento no salário. Eu estou aqui a passar num túnel, agora não consigo ouvir bem, está bem, depois falamos, acho que vai cair a chamada. Bem, eu depois falo melhor com ela. Enfim, queria-vos também mostrar aqui o nosso balanço. Portanto, se formos aqui ao Company Value, nós neste momento os ativos é só o dinheiro, porque nós ainda não temos nenhum avião, e depois os passivos estão iguais, só houve aqui algumas prestações que nós pagamos ao banco. Por falar em banco, nós temos neste momento 116 mil euros, mas se nós formos aqui a empréstimos, nós podemos pedir mais. Podemos pedir mais 80 mil, por isso nós vamos ficar à volta de 200 mil. Então no final deste episódio eu vou ponderar se nós vamos comprar um avião, primeiro avião comprado da Travolta Airlines, ou se vamos fazer leasing de mais um Kodiak, porque isso também é um avião muito maior do que o Comanche que a Nani está agora a voar, e isso permitia-nos ganhar muito mais dinheiro com os voos da Nani, e ela tem também o certificado de Single Engine Turboprop, portanto eu vou pensar durante o voo de hoje. E o voo de hoje, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos aqui onde diz Business e vamos a My Pending Jobs. Há um tipo de trabalhos que são os trabalhos de missão que servem para nós avançarmos na experiência. E nós temos aqui este trabalho que vai de Vilar de Luz até Bragança e são 3 voos. Eu já fiz os 2 primeiros e hoje nós vamos fazer o último que vai desde Bragança a Monte Real. E isto vai nos pagar um total de 7.860 euros neste voo. Nós vamos fazer com o Kodiak, vamos também ganhar 3.000 pontos de experiência, portanto eu vejo-vos no Kodiak e quando acabarmos o voo nós vamos gastar os pontos de experiência e vamos também ver o que é que nós vamos fazer com o dinheiro que temos agora em conta. A carga está aqui atrás, vamos então começar o nosso voo de 157 milhas até a Monte Real. Está ali a Matilde, vou ligar. Vamos então ligar aqui o motor do Kodiak, podemos fechar a porta. Ok, aqui em cima vamos ligar os tanques de combustível, esquerdo e direito, que já que estamos aqui vamos também apertar o nosso cinto de segurança, a Fuel Shutoff Valve para dentro e vamos ligar então a bateria e o Avionics Bus. Aqui está tudo a ligar. Certificarmos que temos a mistura para trás. Beacon, para dizer que nós vamos agora ligar o motor. Vamos ligar também aqui o segundo painel. E temos o motor frio, por isso nós vamos fazer um low start. Ok, low start vai precisar de ignição. E para baixo vamos então
para o low start. Vamos esperar que o NG suba até pelo menos 14%. Já está. E agora vamos pôr a mistura. Your flight will be monitored until you land and shut down the Está. engines. Agora o ITT vai começar a subir. 530, 550, 570. Já teve o seu pico, já está a descer. Portanto, tudo ok. Vamos ligar aqui o Auxiliary Bus. A Fuel Pump vamos pôr no Standby. Ignition pode desligar. Starter pode desligar. Generator vamos ligar. Alternator vamos ligar. Strobe vamos ligar. Nav Lights vamos ligar. Taxi Lights vamos ligar. Vamos ligar também aqui as luzes da cabine. RPMs vamos pôr para a frente. Ok. E temos o nosso avião a trabalhar. Estão 15 graus, mas nós vamos hoje voar a altitude de 9.500 pés, por isso eu posso também já ligar os Pitot Heats. Aqui a pista em Bragança é bastante boa, por isso eu não vou ligar o Inertial Separator, que serve para o lixo que há na pista não entrar no motor. Para já nós não precisamos de fazer isso. Podemos já também fazer os trims. O trim neste avião é nose down e eu depois gosto de dar aqui um bocadinho de trim direito. Vamos por aí 3,3 pode ser. E agora vamos preparar então o nosso plano de voo aqui neste Garmin G1000. Para já eu vou mudar aqui o CDI para o GPS, porque nós vamos usar o GPS neste voo. Vou fazer Ctrl 6, vamos aqui fazer o Flight Plan FPL. Carregando aqui e carregando, depois clicando aqui, nós vamos escolher a origem. E agora na roda pequena eu vou escolher o aeroporto de origem. O ICAO é Lima Papa Bravo, isto é Praga, acho que é Golf. Bragança, sim, Bragança, Bragança, é isso mesmo. Ok, e isto estamos à espera de sair da 19. Pelo vento que está, ok, portanto 19, Enter. Não vamos pôr aqui nada na rota, isto é um voo pequeno. E vamos até a base aérea de Montreal. LPMR. Ok, Enter. Para já eu estou à espera da 01. Estive a ver há bocado o METAR. Estava para a 01. Ok, certíssimo. Depois o que a gente também pode já fazer é vir aqui a procedimentos. E nos procedimentos vamos já selecionar aqui a Approach. Ok, isto só tem a visual para a 01. Pensava que tinha aqui outra Approach, mas não. Vamos fazer aqui Straight. Eu não tenho as cartas, não sei quais é que são os mínimos. Ok, não vamos pôr aqui nada. E vamos fazer Load. Certo? Pronto, já temos então o plano de voo. Vou carregar no F para centrar novamente a vista. Vamos certificar que temos a pressão atmosférica correta, clicando no B, está ok, e nós vamos a 9.500 pés, estamos aí para sul. Ok, 9.500 pés, vamos só meter aqui o Flight Level Change, portanto podemos pôr já o NAV, isto ainda não está ligado, é só para preparar já as coisas. Aliás, não vamos pôr já o NAV, nós vamos levantar voo, não é, da pista 19, portanto vamos preparar o heading. Já temos o heading no 9. Nós quando saímos daqui vamos usar heading e vamos usar Flight Level Change para subir até aos 9.500 e vamos usar o VY que nos permite a melhor razão de subida. Escolher então os 101 nós. Vamos também ligar aqui o ar-condicionado para o piloto. 23 graus, acho que está mais do que suficiente. E vamos então fazer aqui o táxi até a 19, que é aquela ali da direita, mas está pouco vento, é assim. Airspeed is alive, 40 nós, 50 nós, 60 rotate. Airborne time logged. Ok, agora vamos subir com o Flight Level Change, portanto nós vamos seguir isto até aos 9.500. Chefe, eu já troquei o briefing do voo do Travolta. Ele vai pensar que está a bom tempo. Ele não faz ideia.
temos aqui um problema que pode ser grave. Se vocês virem este GS 95 nós, isto é ground speed, velocidade em relação ao solo, de 95 nós estamos neste momento em cruzeiro com o Kodiaq. Isto é muito pouco. O que é que se passa? Se nós formos ver aqui o vento, nós estamos com um headwind de 71 nós, ou seja, nós estamos a apanhar com um furacão de frente, que é a pior coisa que nós podíamos apanhar durante o voo. Pior porquê? Porque pode ser que o nosso combustível não chegue. Então nós vamos ver como é que está o tempo, que era uma coisa que a gente devia ter feito antes do voo. Este aqui é o site windy.com e ele mostra o vento. Isto é um site usado na aviação real também. E se nós escolhermos a altitude aqui de Flight Level 10, que é perto de onde nós estamos, nós podemos ver que aqui nós estamos aí de norte para sul, sudoeste. Estamos mesmo a apanhar um vento de sudoeste de 84 nós, aqui no Flight Level 100. Portanto, isto está mesmo horrível. O que eu vou fazer é ver como é que estão as coisas aqui mais para baixo. 5.000 pés, o vento passa para 44 nós. Portanto, o que nós vamos fazer é descer até aos 5.500 pés e fazer o resto da viagem cá mais em baixo, que não é o ideal, mas tendo em conta os ventos que estão no Flight Level 100, é o que nós vamos ter que fazer. Vamos escolher aqui 5.500 pés e vamos escolher Vertical Speed e vamos descer a 1.200 pés, 1.300 pode ser por minuto, portanto eu vou retirar aqui alguma potência para a gente não entrar em overspeed. Vamos até lá abaixo e vamos ver se a gente consegue aqui umas ground speeds melhores. Já estamos a chegar aqui aos 5.500, não nos podemos esquecer agora de voltar a pôr potência, senão podemos acabar lá em baixo. Ok, e vamos também pôr aqui à volta das 2.000 RPMs de cruise speed. Nós estamos a 5.500, nós não podemos descer mais do que isto por causa de montanhas que há aqui. Então, se olharmos agora, já só temos 40 nós de headwind, o que ainda é horrível, mas é metade da horribilidade, será que se pode dizer isso? Não é do que estava lá em cima. E neste momento temos 133 nós de ground speed, portanto eu agora acho que o combustível vai chegar, ainda assim vai demorar mais de uma hora, um voo que seria feito em menos do que isso em condições normais. Estamos já aqui perto da base aérea de Montreal e como podem ver lá fora estão algumas nuvens, portanto eu decidi fazer a aterragem por ILS na 01. ILS é o 109,15 e também temos aqui ainda bastante vento lateral. Isto foi dos piores climas que eu apanhei ultimamente, portanto a base há de estar aí à nossa direita. Nós vamos fazer depois aqui a volta à direita até à final. Aqui no ponto final nós vamos estar a 1.008 pés e depois em princípio já conseguiremos apanhar aqui o ILS e faremos então a aterragem por ILS. Faltam 2 minutos para chegarmos aqui ao ponto da final. À nossa esquerda, olha, temos aqui o aeródromo de Leiria. Está aqui. Este aeródromo também tem um grande freeware, está no flightsim.to do SimEdge. Volta à direita então para a final, que é o nosso Final Approach Fix. Vamos mudar o CDI para o ILS, já temos o Localizer a verde e vamos pôr isto em modo de Approach. Flaps down. Wind 280 at 22 knots. Flaps down, apanha-me o glide slope. Senão vamos ter que fazer isto à mão, já estamos super perto. Então, já apanhámos o glide slope. Ótimo, portanto estão a ver a quantidade de vento que nós estamos a apanhar de esquerda, não é? Nós vamos aterrar aqui. Está horrível. Horrível, vamos já pôr aqui os pés nos pedais, que esta não vai ser fácil. Olha só, o avião de todo lado, ainda estou em piloto automático, o avião está de todo lado. 106 nós. Eu vou fazer esta aterragem um bocadinho mais rápido do que o normal, por causa deste vento horrível. Pode ser preciso aqui um go-around também. Não, isto está horrível, para aí não podemos ir com piloto automático, isto vai ter que ser mesmo à mão, porque estamos completamente de lado. Vento 17 nós. Ok. Falei que isto é uma pista super comprida. Nós estamos aqui a entregar carga para a Força Aérea.
Vocês deviam ver como é que estavam os meus pedais. Isto foi horrível, realmente. Muito vento aqui do lado nesta aterragem. Com o Kodiaq Zito não foi fácil. Eu vou estacionar e vamos ver depois como é que está a nossa contabilidade. Vamos também ver o que é que a gente vai fazer a seguir. Se calhar vamos já fazer leasing de um Kodiaq. Se vocês viram até aqui, deixem o like para apoiar. Vamos tentar chegar aos 40 likes neste episódio. E deixem-me também sugestões de aviões para a Travelta Airlines nos comentários. Quais é que vocês gostariam de ver aqui. O próximo a comprar será o Kodiaq 100, mas depois desse eu ainda não tenho planos. Então nós vamos fazer o seguinte. O Piper Comanche, que é um avião ótimo, mas é pequeno. Nós vamos acabar o leasing. Vamos escolher aqui o Kodiaq 100 e vamos a Display, Sell, Rent and Lease Offers. E vamos ver o que há aqui à nossa volta. Bem, temos aqui vários. Nós podemos ir para um que depois dê para comprar. Temos aqui em Coimbra, Vila Real. Mais próximo é mesmo este, de Vila Real. Está em boas condições, mas muitas horas. Este aqui será melhor se a gente quiser comprar no futuro. Vamos para este aqui. O leasing vai nos custar 7.800. Vamos fazer leasing. E eu depois preparo então a Nanny para começar a trabalhar neste novo Kodiaq, enquanto a gente voa com o antigo. Antes de acabarmos este episódio, nós vamos também aqui pôr os nossos skill points. Temos neste momento 2 skill points livres e eu tenho planos para ele. Portanto, vamos aqui a nível 3. Um dos pontos vai ser aqui nos FBOs, portanto nós vamos poder construir bases de operações. Isto dá-nos jeito para arranjar aviões, combustível e essas coisas também. E a segunda vai ser melhores taxas de juro. Não vai ser não, ainda não conseguimos. Porquê? Porque isto precisa de 2 pontos para cada. Ok. Então o que é que acontece? Se eu puser outro ponto aqui, é mais rápido, será? É. Ok. É mais rápido. Vamos então pôr 2 pontos nos FBOs e também nós depressa vamos ganhar mais skill points. Portanto, vamos fazer save. Obrigado aí pela vossa companhia. Não se esqueçam de subscrever o canal e também acionar as notificações, ok? Porque assim vocês não vão perder nenhum vídeo novo. Muita gente perde os vídeos porque as notificações não estão acionadas, é lá naquele sininho. Carreguem aí do lado esquerdo para ver o episódio anterior, carreguem do lado direito para ver o próximo episódio. Na descrição está a lista de reprodução com os episódios todos. Até já!